Olá, meu nome é Gabriel Moimas, sou professor dos cursos de engenharia aqui do Unisalesiano de Araçatuba e hoje estaremos recebendo o engenheiro Otton Lucas Procópio, da Soli Solar, que vai falar um pouco mais sobre sistemas de aquecimento e sistemas fotovoltaicos, aliados ou concorrentes. Lembrando que estaremos participando do 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, o CIT do Unisalesiano. Então, seja bem-vindo, Otton. Vamos falar um pouquinho mais sobre sistemas de aquecimento, sistemas fotovoltaicos, aliados ou concorrentes. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês aqui, né? Em mais esse CIT, e espero que seja um sucesso aí o evento para vocês, tá? Obrigado aí pelo convite. Vamos começar então, né, meu amigo? Bom, Otton, acho que é um tema muito atual, né? E o pessoal tem, digamos assim, ouve falar muito de energia renovável, né? Energia solar. Mas eu queria que você desse o seu ponto de vista. Por que usar energia solar? Bem, né? A gente vai usar energia solar porque ela é renovável, porque ela é sustentável, porque ela gera emprego e renda, porque ela traz conforto para as famílias, né? Então, o uso de energia solar vem desse benefício que ela traz para a gente, o social, o econômico e também o ambiental. Essa é a escolha por qual a gente usa energia solar, mas algo precisa ficar muito claro para todos. Quando a gente falar de energia solar, eu não estou falando apenas do aquecedor solar, conhecido aí no Brasil, e nem também somente do sistema fotovoltaico. As pessoas confundem isso e a gente tem que entender que quando a gente fala em energia solar, a gente fala de todo o potencial que a luz do sol traz para o planeta. Bem interessante, Otton. Então, você até mesmo comentou, era a minha próxima pergunta, né? A gente tem o aquecimento solar e o sistema fotovoltaico. O que é cada um e qual que é a diferença entre eles? Maravilha. Bem, o aquecedor solar é um sistema constituído aí por um coletor solar, tá? E um reservatório térmico. Então, a água vai circular pelo coletor de forma natural ou de forma forçada, vai voltar para o reservatório, vai ser armazenada para posterior consumo pelo usuário, que aí vai ser o nosso cliente, tá? Já o sistema fotovoltaico, na sua forma mais básica, que é o conectado à rede, o mais usual no país hoje, ele é constituído pelo módulo fotovoltaico, tá? E pelo inversor fotovoltaico. O módulo fotovoltaico transforma a luz solar em energia elétrica de corrente contínua, tá? Lança essa energia para o inversor e o inversor converte essa energia em corrente alternada, que é o que a gente utiliza nas nossas residências. Ou seja, um pega a luz solar e transforma em energia elétrica, o outro vai pegar a luz solar e vai transformar em calor, e esse calor vai ser transferido para água. Entendi. Deu para entender bastante diferença. Acho que o pessoal tem muita dúvida nessa parte e acaba até mesmo confundindo um com o outro. E a energia solar, ela gera conforto, Otton? A energia solar sempre gera conforto. O que é que a gente precisa pensar? Vamos falar aqui de aquecimento de água, né? Nós estamos falando aqui de sistema de aquecimento solar, é uma comparação entre as duas tecnologias. Quando eu penso no aquecimento de água, eu tenho duas formas de fazer isso, né? A forma mais tradicional que começou aqui no Brasil é o uso dos chuveiros elétricos. Basicamente, a água passa pelo chuveiro e é aquecida ali de 20 para 40 graus. Se eu estiver utilizando, por exemplo, uma fonte de energia como a energia fotovoltaica, eu vou estar usando energia elétrica para poder fazer isso. Se eu estiver utilizando o coletor solar, aí eu vou usar aquela água quente que estava lá em cima armazenada. O que acontece é que o sistema de aquecimento solar, por ter um reservatório acumulado, o que ele me permite? Maior pressão, maior vazão, maior simultaneidade. E aí que está o conforto, aí que está aquele banho de hotel 5 estrelas. Se você já viajou, eu já viajei, viajo muito o Brasil aí pela Solis, e muitos dos que vão estar nos ouvindo aí percebem isso quando está naquele hotel. Poxa, que banho gostoso, que banho prazeroso. Isso vem porque tem um reservatório ali em cima, e geralmente quem tem o coletor solar, né, vai ter o reservatório e vai ter esse benefício
benefício. Já se você partir apenas para o chuveiro elétrico, não tem como. Você vai utilizar aquela vazão do chuveiro, que é uma vazão menor, e aí você acaba não tendo tanto conforto. Quem nunca tomou um banho no inverno, a água estava muito frio, você foi reduzindo a vazão e se escondendo debaixo do chuveiro para poder pegar aquelas gotas de água ali. Todo mundo já passou por essa situação. Então é nesse ponto que a energia solar traz um conforto para o seu banho. E o aquecedor solar traz esse maior conforto quando eu penso em termos de banho, em termos de aquecimento de água aí. Não, com certeza. Eu até comentar, você falou do chuveiro, né? Acho que algum desses aí até abaixou tanto que pode ter até queimado a resistência. Pode, eu mesmo hoje eu tenho aquecedor solar em casa, mas já cometi isso aí várias vezes, né? Você vai chegando no inverno e você vai fechando o chuveiro, e você não toma aquele banho gostoso, e fica na sua cabeça, poxa, eu queria ter um banho de um hotel 5 estrelas, daquele que eu visitei na minha casa. Como é que eu consigo isso? Com um aquecedor solar, tá? Bacana. E você comentou da energia elétrica, né? E também da parte da energia solar, né? Essa tecnologia, ela é sustentável? Bem, para a gente responder essa pergunta de sustentabilidade, eu acho que é o tema principal hoje no uso dessas duas tecnologias. E na Solis a gente trabalha com as duas, tá? A gente é uma empresa que domina a parte térmica e a parte elétrica hoje na tratativa aí de energia solar. Antes da gente responder se é ou não é sustentável, se o aquecimento solar é mais sustentável que o fotovoltaico e vice-versa, acho que a gente tem que buscar alguns conceitos para a gente ter um parâmetro aqui, né? Nós somos engenharia, então vamos usar um método para dar uma resposta para isso. Então, o que é desenvolvimento sustentável? Bem, uma rápida pesquisa no Google, como está aí no slide, o que vai aparecer? Você vai ver ali que é usar os recursos de hoje sem comprometer os recursos das gerações futuras. Que recurso é esse? O Sol. O Sol é finito. Pelo menos no tempo de vida humano, ele é finito. Existe um limite, certo? E o que é ser sustentável? É isso que é o importante aqui, ó. Realizar processos, né, que preservem da melhor forma o ambiente, o meio ambiente. Aí nós temos que entender o meio ambiente na parte ambiental, na parte social e na parte econômica, que seriam aí pilares do que a gente chama de sustentabilidade. Bem, uma vez entendido isso, nós temos que buscar meios para poder ver. E agora, será que o fotovoltaico é mais sustentável que o aquecedor solar ou o aquecedor solar é mais sustentável do que o fotovoltaico? Então vamos pensar de novo aqui no aquecimento de água, porque é onde pode haver um conflito no entendimento dessas duas tecnologias, né? Eu tenho ali a minha necessidade de água quente. E agora? Estou construindo a minha casa, ou já tenho a minha casa. Eu vou colocar módulo fotovoltaico, eu vou colocar coletor solar. Porque numa primeira análise, o que todo mundo pensa, o que eu também já pensei por muito tempo, né? Quando estava ali fazendo o curso de engenharia. É energia solar? Eu estou sendo sustentável, eu estou usando energia solar. Talvez, não é bem por aí, tá? Porque tudo aqui depende de como que você aplica. A tecnologia por si só, as duas são sustentáveis. Agora, o uso que eu faço dela é que vai tornar ela mais ou menos sustentável comparado com a outra. Vamos ver aqui alguns dados que eu acho que são fatos importantes aí para a gente pensar nesse assunto, tá? Olha só, à esquerda aí, nós vamos ter um coletor solar. Um coletor solar, no aproveitamento do que a gente chama de luz solar, ele vai ter uma eficiência de 60%, né, em média. Ok? Então, a placa aí de 2 metros quadrados, 60%. Chega 1.000 de sol para ela, né? 1.000 watts por metro quadrado. O que ela faz? Ela transforma 60% disso em calor. E os outros 40%? Você perdeu. Perdeu já era. É que nem sono, você não recupera. Foi-se, né? E o módulo fotovoltaico? O módulo fotovoltaico padrão aí de 2 metros quadrados, na casa ali dos 450, 415. Nessa faixa aí, ele vai gerar em média, tá? Vamos falar ali, uns 51 kWh mês, vai ter uma eficiência de 20%. Ou seja, no aproveitamento do recurso solar, chega 1.000 para ele. Só que ele só converte em eletricidade 20%. Para onde que foi aqueles 80%? Você perdeu, já era. Tchau, você não consegue recuperar. Aquela história do sono, você não dormiu a noite de sono tranquilo, não adianta você dormir mais no outro dia, porque
passou-se a noite, tá? Nisso aqui a gente consegue ver que o que um coletor solar faz, né? Você precisa de 3 módulos fotovoltaicos para poder fazer. Nós estamos falando de uma produção de energia de 171 kWh, né? Mesmo uma placa de 2 metros quadrados, tá? E um fotovoltaico, uma placa de 2 metros quadrados, na média, 51 kWh mês, que são dados ali da certificação até mesmo do Inmetro. Você pega a etiqueta do produto. Obviamente vai diferir da condição de instalação, mas pensando ali puramente em aproveitamento do recurso solar, tá claro o que acontece, né? Então, o primeiro ponto ali, olhando isso aí, é o seguinte: eu vou ter que ocupar uma área maior. Imagina lá que você... Não, então eu tenho meu reservatório térmico, eu não quero usar coletor solar, eu quero usar o fotovoltaico, que é atual, é tecnologia nova, etc., né? Apesar que os coletores solares hoje têm uma tecnologia muito alta, a expectativa de vida dos nossos produtos é de 30 anos na Solis, né? Nós damos 10 anos de garantia contra efeito de fabricação no coletor solar, a maior do Brasil. Então a gente acredita e tem a experiência de que esse produto vai durar. E aí fica daquela decisão: o que eu faço agora? Eu encho o telhado com módulo fotovoltaico, eu coloco o coletor solar. Olha essa conta aí, olha que bacana. Imagina você, uma família, 4 pessoas, 15 minutos de banho, um chuveiro de 5,4 kW. Gente, chuveiro padrão hoje. Dá uma volta aí num centro de distribuição, numa loja de materiais de construção, você vai encontrar esse chuveiro lá. Esse pessoal tomando aí, ó, um banho por dia ali, ele vai gastar em média 162 kW. Olha que relação bacana. 172 kW de energia eu produziria com uma placa, né? E eu precisaria de 3 placas de módulo fotovoltaico para poder fazer o mesmo serviço. E aí eu vou voltar naquela pergunta que você fez. E o conforto? Como que fica? Vamos pensar num sistema com conforto? Porque assim, ó, gente, a gente investe no aquecimento solar, tá? E eu escuto isso muito dos nossos clientes, porque eu quero economia, porque eles têm essa preocupação ambiental, a gente vem ganhando essa cultura de preocupar com o meio ambiente, mas eu quero o quê? Conforto para minha família, eu quero aquele banho de hotel 5 estrelas, é um direito do cliente, é um direito meu, é um direito seu, é um direito de quem está nos ouvindo, e é gostoso tomar um banho no final do dia de trabalho, suado, não é bom? Não é bom? Trabalhei bastante, chego em casa suado, cansado, quero descansar, aquele banho confortável. É um direito meu de tomar esse banho. Então, quando você pensa em conforto, o aquecedor solar te dá isso. Por quê? Você consegue vazões maiores no chuveiro. E aí, ó, 4 pessoas, 2 banhos por dia, 15 minutos de banho, você vai precisar de um reservatório de 600 litros e vai precisar, em média, 630 kWh mês, uma média aí de energia para manter essa água aquecida para você poder usar ela com o conforto que você e sua família merecem, certo? Você precisa de 4 coletor solar de 2 metros quadrados para poder fazer isso, em média. E é o que é utilizado aqui na região, em várias regiões do Brasil. Você tem que respeitar o clima também na hora de fazer o dimensionamento. Agora, e se fosse fotovoltaico? Olha isso ali, 12. Nossa, né? É coisa, hein? É maior ou não é maior? É diferente, mas de novo, é uma questão que tem que ser analisada pelo profissional que está tratando aquele dimensionamento, aquela obra. Então, e se você tiver limitação de espaço? Aí começa a complicar, né? E agora? Eu vou colocar você tem que... E o ar-condicionado, e a iluminação, né? E a internet, e o motor do portão, a bomba da piscina, tudo aquilo que consome energia na minha casa, né? Mais a parte do banho. Em média, 30% do consumo de energia de uma residência que não tem aquecedor solar, que não tem nenhuma tecnologia de energia solar como fotovoltaico, ela vai usar 30% daquela fatura de energia dela, está atrelado no banho, na água quente, né? Então, você vai ter que escolher como é que você vai atender esses 30% aí, tá? Nossa, bacana. Acho que deu para entender bem a diferença de um do outro e em termos principalmente de capacidade, né? É isso aí. Esse é o desafio para quem está no campo, é o desafio para o engenheiro, para o arquiteto, para o engenheiro mecânico, para o engenheiro civil, para o engenheiro eletricista que vai estar ali, né? Porque alguém vai ter que fazer essa orientação aí para o cliente tomar essa decisão. Sim. Então a gente viu que o aquecedor solar ele tem muita vantagem. Tem alguma outra vantagem que não seja aquecer a água? Tem uma outra vantagem que não seja só no aquecimento de água. E até aqui, gente, nós estamos falando só do processo de pegar a energia solar e converter isso aí em calor lá para a água que a gente vai usar. Seja a água que está passando no chuveiro, seja uma resistência embutida no reservatório térmico ou, né, a água que está passando pelo coletor.
é importante a gente pensar no seguinte, né? Essa outra imagem aí mostra. Olha só, nós temos a escolha é, eu vou pegar a energia que vem do sol, vou passar por um coletor solar, armazenar num reservatório e vou usar numa ducha, ou, né, eu vou pegar a energia que vem do sol, passar pelo módulo fotovoltaico, lançar no inversor fotovoltaico, que tem eficiência da ordem de 98%, 99%, então praticamente não se perde nada, tá? E vou jogar na rede de energia elétrica ou na residência ali do cliente, aí vai ou não para a rede de energia elétrica. Fato curioso, que hora que você tomou banho antes de vir trabalhar? Cedo, não foi? 6 horas. Eu, por exemplo, é 5, 5 e meia. Sim. A maioria das pessoas toma banho e usa energia elétrica em horários que a geração fotovoltaica é muito pouca. Então, não tem o benefício de pegar aquela energia que está vindo do fotovoltaico e usar diretamente ou à noite mesmo, no né? chuveiro, ou de noite. E tem um outro detalhe. A energia que eu armazeno no do coletor solar para o reservatório, eu não tenho nenhuma taxa sobre ela. Se eu consumir essa energia no meio do dia, no final do dia, de noite, de madrugada, eu não pago nada. Exceto a perda térmica que tem, porque se existe, eu não tenho nenhuma outra taxa, nenhuma outra penalidade. Então, ela é livre de qualquer tipo de cobrança. Agora, no fotovoltaico, não. Por quê? A gente tem as regras do jogo, tá? Que é, eu quero usar a rede da concessionária, no caso nosso aqui, CPFL, quando eu injeto essa energia na rede, hoje no sistema conectado à rede, tá, gente? Não estou falando aqui de sistema off-grid, seria outro assunto aí. Eu jogo essa energia, eu gero crédito, e quando eu uso essa energia novamente, eu pago uma diferença de ICMS, ok? Que existe uma diferença de ICMS a ser paga, tá? A tarifa que você consome é uma, quando eu pego da rede, e a tarifa quando eu pego o crédito para bater é outra. Uma diferença aí, geralmente, 12%, 13% aí, em relação à tarifa total. E hoje, nós temos o famoso fio B, né? Que seria um custo para manutenção da rede de distribuição da concessionária. Vamos resumir a taxa fio B aqui. Então, na hora que eu pego essa energia de volta, é como se eu tivesse jogado 1.000 e pegasse de volta 1.000 menos alguma coisa. É como se eu estivesse pagando uma penalidade nessa transação. Ela é pequena, mas ela impacta no desempenho daquele sistema. Por isso que a outra vantagem do aquecedor solar é que ele não é tributável. Eu tenho um ditado que diz assim, ó, o que a concessionária não mede, o seu bolso não sente. Ela mediu o seu crédito, você vai ter que pagar e não tem como fugir disso com o fotovoltaico, né? Aí você vai ter que entrar em outras soluções aí, com armazenamento, né? Talvez uma automação para você fazer um consumo, mudar seu hábito de banho. Você pode tomar banho 9 horas da manhã. Você volta para casa, toma banho e volta para o serviço. Não existe, tá, gente? É uma brincadeira aqui, mas tem a ver com hábito de consumo, porque o nosso assunto aqui é para o aquecimento de água. Quem que é mais sustentável? Quem que é melhor fazer? Obviamente, meu amigo, o cliente ele é soberano, ele tem um direito de decidir. Se o cliente quiser fazer dessa forma, a gente não pode impedir de realmente fazê-lo, tá? Entendi. Então agora uma dúvida minha, na verdade. Você comentou que a gente acaba utilizando, né, a água quente em horários que não tem o sol e justamente por causa disso a gente paga essa tarifa a mais. Uhum. No caso do aquecedor solar, ele é armazenado num coletor solar água quente. No reservatório térmico. No reservatório térmico, justamente. Perdão, falei errado. O reservatório é água quente. E ele tem uma perda de energia, né? Conforme o tempo. Quanto tempo, digamos assim, se eu pegar um inverno e ficar vários dias frios, quanto tempo eu consigo utilizar a água quente com aquecedor solar? Não sei se é possível. Maravilha, a pergunta é muito pertinente. É importante que todos saibam que quando a gente dimensiona um sistema de aquecimento solar, você tem que levar em consideração toda a condição climática. Você tem que saber o que você tem de recurso solar disponível no inverno, digamos assim, e no verão. Vamos usar essas duas estações apenas aqui. E aí você vai dimensionar um sistema que tenha um volume adequado e uma área coletora adequada para essa situação que você está falando aqui. Todo sistema de aquecimento solar ele acaba tendo um tipo de apoio. Aí você apoia a gás, bomba de calor, uma resistência elétrica embutida no reservatório. Via de regra, quando você faz o dimensionamento bem feito, o cliente vai usar isso uma vez no ano,
né? Principalmente na nossa região, que é uma região quente, ele vai usar essa resistência. Então, o uso é bem pequeno, o solar vai suprir mais de 90%, aí, se bem dimensionado e bem instalado, tá? Da demanda de energia desse cliente. Em termos de durar a água quente, uma vez que essa água está quente, você tem um reservatório ali, digamos, de 1.000 litros, ele vai ficar com essa água esfriar, ele vai demorar mais de 5, 7 dias aí para ela esfriar, para ela sair, digamos, de 50 graus e chegar ali nos 25. Inclusive, algo que o Inmetro faz, na hora que ele vai fazer a certificação do produto, é medir essa perda térmica lá, que ele dá um fator quilowatt por litro mês, se eu não me engano, de perda. Inclusive, é assim que faz a premiação se tem ou não tem selo Procel, que a linha de reservatórios Solis possui, né? O selo Procel pela eficiência, ou seja, seria uma boa garrafa térmica, né? E eu brinco que para mim, que sou mineiro, preservar o café é importante, né? Então a água quente, ela fica bem preservada nos nossos reservatórios. Ah, que bacana, é uma curiosidade minha. E, bom, é mais sustentável que a fotovoltaica, a energia térmica, né? Bem, ou não tem nenhuma relação? Não, vamos lá então, vamos responder essa pergunta da seguinte forma. Vamos pensar num recurso. Chega 1.000 de sol, eu só uso 20% no fotovoltaico e eu uso ali 60% no aquecedor solar. É o aproveitamento, né? Um armazena em água quente, o outro joga na rede com energia elétrica. Já ficou claro aqui pra gente que, em termos de eficiência, aqui no uso do recurso aqui, o aquecedor solar, ele aproveita mais da energia, certo? Beleza. Só que o que a gente precisa fazer, né? É aí que entra como é que eu respondo isso aqui? E só tem um jeito de responder isso aí que eu encontrei até hoje. Foi a forma que eu encontrei de analisar isso aí. A gente precisa usar uma metodologia, algumas regras da engenharia, que é a termodinâmica, para responder. Existem duas leis importantes da termodinâmica. Uma é a primeira lei da termodinâmica. Eu falei nela aqui desde o começo. Eu estou pegando 1.000 de sol, watt por metro quadrado, e estou aproveitando 60 e estou aproveitando 20 na conversão de energia. Essa é a primeira lei, né? Eu tenho 100 de alguma coisa, né? E eu consigo aproveitar 60, né? Então, eu tenho uma eficiência de 60 daquele recurso, seja o que for, né? E isso vai me indicar se eu sou mais eficiente ou menos eficiente no uso. Só que essa é uma eficiência de primeira lei, porque ela avalia somente a quantidade de recurso antes e depois da tecnologia, que aí é o aquecedor solar ou o sistema fotovoltaico. E a termodinâmica, ela nos traz uma ferramenta que é a segunda lei. Aí é um assunto que quem é da área mecânica aí, quem é engenheiro mecânico deve ter passado por isso aí, tá? Que é uma análise que ela leva em conta a qualidade, a quantidade de energia e de massa. Ela pergunta assim, tá, eu tinha 100, né? E agora eu só tenho 60. Mas o que eu ganhei com isso? E quando eu falo o que o mundo ganhou? O que o ambiente ganhou com isso? Se as fontes são finitas, eu estou realmente fazendo um uso bem feito daquilo? Eu não estou. Do ponto de vista macro. Aí tem lá toda aquela questão da entropia, e aí a segunda lei traz uma análise exergética. A pergunta é assim, eu vou ter que aquecer 1.000 litros de água. E eu vou ter que gastar alguma fonte de energia para isso. Essa fonte de energia pode ser, no nosso caso aqui, a luz solar via coletor solar de água, né, um coletor solar, ou via um fotovoltaico. Aí a segunda pergunta, o que a água ganhou com isso? O que mudou para a água? O que valeria 1.000 litros de água quente em termos assim, daquela energia que eu usei e que não tem como eu recuperar, porque as perdas nesse processo de transformação, aqueles 80% no caso do fotovoltaico que não foram aproveitado, aqueles 40% no caso do aquecedor solar que não foi aproveitado, e aí? Eu desperdicei aquela energia elétrica. Pensa comigo, o que você faz com energia elétrica? Iluminação, motor, mobilidade urbana, né? Som, né? O que está movendo isso que nós estamos fazendo aqui agora é energia elétrica. Então, energia elétrica, ela tem um uso mais, uma versatilidade maior, um aproveitamento maior, tá? Agora, a água quente, não. Imagina, eu prendi a energia elétrica na forma de água quente.
Você está entendendo? É como se eu pegasse aquele potencial todo e eu reduzisse ele à água quente. Eu sei que eu preciso de água quente, mas, cara, eu peguei aquilo e prendi aqueles 20% de energia elétrica da transformação ali naquela água quente. O que você vai fazer com água? O que você faz com 1.000 litros de água quente? Tirando o banho. O banho? Acho que eu pensaria só em algo relacionado a cozinhar, né? Na cozinha. O que você faria? Vamos imaginar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Aqui é para usar a imaginação. Você tem um reservatório que é 1.000 litros de água quente, tá? E você tem lá armazenado, imagina se você tivesse como armazenar isso ali, tudo de eletricidade ali dentro, mesmo volume. Pensa, o que você faria com essa eletricidade? Você vai citar para mim várias coisas, tá correto? Não, um monte de coisa que dá para fazer, né? Vixe, dá para usar equipamentos, iluminação. Pronto. Então, é mais versátil ou não é mais versátil? Ela é mais versátil. Então, quando eu faço uma análise da segunda lei, que leva em consideração a desorganização, a entropia, porque eu estou desorganizando o universo, tá, gente? Eu tinha um professor meu, o falecido Omar, cara brilhante. Uma das conclusões que eu tive com nossa conversa que eu tinha com ele é o seguinte: nós estamos numa montanha-russa, porque nós estamos usando o recurso do universo, né? Um dia isso vai acabar. A pergunta é o seguinte: nós vamos descer a ladeira acelerando ou com o freio de mão puxado? É uma pergunta importante a ser feita, considerando que as teorias modernas dizem que a quantidade de energia do universo, tá, ela é limitada. Quando eu faço essa análise de segunda lei, que leva em consideração a variação exergética, a quantidade de trabalho que esse fluido, a água quente, passa a ter depois de eu ter usado a energia elétrica com essa versatilidade, né? Essa exergia pura, esse é o termo todo, e energia solar, o sol, luz também é exergia pura, né? O que acontece? Ela é muito pequena, ela é de 3%. De 3% real daquela exergia toda que estava na luz solar, que poderia estar na eletricidade, eu passo para a água. Aqueles 97%, então, eu perdi. Você está me entendendo? Uhum. Já era, você não aproveitou, você desperdiçou esse recurso. Então, quando eu faço essa análise segunda lei, eu chego à conclusão que o processo de aquecimento de água ele é um processo que a exergia final no produto água quente, ela é pouca. Ela é 3% daquele recurso inicial que eu tinha. Então, se eu tenho uma tecnologia que é o aquecedor solar, que pega mais do sol e passa isso para a água, eu estou fazendo um aproveitamento melhor do recurso. Portanto, eu estou sendo mais sustentável. Não tem a ver se o fotovoltaico é mais sustentável do que o coletor solar, do que um sistema de aquecimento solar. Tem a ver com o uso que eu estou fazendo. Aí a responsabilidade é minha como engenheiro de aplicação, é de quem está nos vendo, é de quem está usando essa tecnologia, porque é sobre realizar processos que preservem o meio ambiente. Isso é ser sustentável. Lembra a definição inicial? A tecnologia sozinha, se eu colocar um coletor e um modo fotovoltaico, não faz nada. Então a responsabilidade é nossa de fazer esse uso, e o parâmetro que eu trago para poder determinar se no aquecimento de água o solar é mais sustentável do que o fotovoltaico é a segunda lei da termodinâmica, e por ela eu concluo que sim, o aquecedor solar para o aquecimento de água ele é mais sustentável porque ele usa melhor o recurso finito do sol. Não, bacana, viu, Otto? Parabéns, viu, pela explicação da segunda lei, porque eu acho que o pessoal da mecânica que tá vendo deve ter... Obrigado. Deve ter ficado com o cabelo branco até... A gente precisa dela, né? Porque, infelizmente ou felizmente, até para poder facilitar a compreensão, esses dados de etiqueta do Inmetro, por exemplo, é primeira lei, tá? É o que chegou sobre o que saiu. Isso é eficiência do coletor solar, isso é eficiência do módulo fotovoltaico. Eles não apresentam uma análise de segunda lei, não é nem a proposta e nem a obrigação deles, cabe a nós, profissionais, fazer esse tipo de análise aí e trazer isso para o cliente. Eu brinco assim, ó, a gente tem que apresentar para o cliente os fatos. Para quem é da época aí, tinha um desenho chamado Capitão Planeta, né? Lembra? Sim. Cliente meu, que eu converso com ele, eu não deixo ele achar que é o Capitão Planeta se ele não for, não. Para colocar a capa verde, tem que estar sendo sustentável de verdade, tá? Sim.
E eu tenho uma pergunta, Otton. Por exemplo, né, você comentou e provou, né, nós vimos aqui que o aquecedor solar, ele é mais, me fugiu a palavra, sustentável, né, do que o fotovoltaico. Ele faz um uso melhor da energia solar para o aquecimento de água. Nisso, sim. Sim. Aí a pergunta é, para você, em qual situação compensa a utilização do fotovoltaico? Cara, em qual situação? É um trabalho em equipe. Energia solar térmica ou aquecedor solar e sistema fotovoltaico são duas faces da mesma moeda solar. E essa moeda vale demais. Ela vale demais. Então, o que a gente precisa fazer, né? Eu, como engenheiro de aplicação, com diversos projetos no Brasil todo aí, de térmico, de fotovoltaico, de aquecimento solar de água, né, que é o térmico, a gente atua com os dois sempre como aliados. Aqui mesmo na região onde nós estamos, de Araçatuba, Birigui, região aqui, nós temos diversos projetos onde a gente tem aquecimento solar para banho, aquecimento solar para piscina e sistema fotovoltaico. Eu apresento isso pro cliente. Apresento e deixo o cliente escolher, porque o cliente é soberano, o dinheiro é dele, mas quando ele me chama para conversar, ou quando ele paga um engenheiro civil, um arquiteto, ou quem vai fazer, o que ele está esperando disso aí? Que eu entregue para ele as informações para que ele tome a melhor decisão de todas. Se o cliente quiser fazer apenas o fotovoltaico, já teve diversas vezes. Ele vai fazer, ele é soberano e eu te garanto, ele está sendo mais sustentável do que, por exemplo, ele usar só a energia da rede elétrica. Que, apesar do Brasil ter uma matriz muito verde, muito renovável, dependendo da época, você pode estar pegando energia que está vindo de termoelétricas, que está sustentando o sistema aí, porque talvez o recurso hídrico esteja baixo, uma época de seca. Então, você está usando energia solar, já é ponto positivo, é ótimo, é maravilhoso. Se ele tem a opção de escolher trabalhar com as duas juntas, fica melhor ainda. Pensa comigo, uma residência, 30% do consumo de energia dela é relacionado ao aquecimento de água. Vamos dizer aqui, o cara paga lá 1.000 kWh, uma residência maior, um consumo maior, 1.000 kWh. Se eu admitir que 30% disso aí é com aquecimento de água, eu vou pegar esses 30% e vou fazer o quê? Vou atender com aquecedor solar. E os outros 70%? Não tem jeito, tem que ser com o fotovoltaico. Aí ele vai gerar essa energia e vai utilizar. Quando ele faz isso, é o que eu chamaria da decisão mais consciente possível da parte dos clientes. Mas desde que ele use energia solar, ele de fato também está sendo sustentável. A pergunta é, mais ou menos sustentável? Ser sustentável e ter o conforto de um banho de hotel 5 estrelas? Com a Solis você pode. Com as duas tecnologias trabalhando junto, você pode. Tem como fazer, a gente tem feito e a gente tem feito com esses parâmetros aí e apresentado eles sempre que nos dão uma oportunidade como essa aqui. Ah, com certeza. Então, acho que ficou claro, né, que realmente as duas formas de energia, elas não são concorrentes. Jamais. Mas elas são complementares. Complementares. Duas faces da mesma moeda solar que, como eu disse, vale demais, vale muito. Não, com certeza. Então, muito obrigado, Otton. Eu acho que deu para entender bem, pessoal, qual que é a diferença do aquecedor solar, da energia fotovoltaica, quando que a gente consegue, digamos assim, ter um aproveitamento mais sustentável de cada uma. E eu tenho certeza e espero, né, que os alunos do Unisalesiano que estejam vendo, né, e outros, né, que vejam também o nosso congresso, eles tenham uma conscientização, né, dessa parte, para conseguir aproveitar de uma forma mais sustentável essa forma de energia que é muito abundante, principalmente na nossa região, que é muito quente. A gente tem que fazer um bom aproveitamento. Não é porque no Brasil nós temos um dos melhores, se não os maiores índices de radiação, não é porque sobra, porque a gente vai desperdiçar. Então a gente precisa estar muito atento sobre fazer esse uso correto, tá? E não simplesmente migrar para uma tecnologia simplesmente porque ela está na moda, né? É importante para a gente trabalhar com fotovoltaico, sim, gera emprego e renda. A energia solar é uma das que mais gera, principalmente o aquecedor solar hoje no Brasil, assim como o fotovoltaico. É importante? É importante. Mas não pode ser simplesmente importante porque eu escutei um comercial na TV falando que eu tinha que fazer isso e aquilo. Porque senão estão retirando de mim a capacidade de ser pensante.
Então eu tenho que tomar a decisão, e quem vem das engenharias tem esse pilar da termodinâmica e ele nos mostra para que lado a gente tem que realmente buscar. E o lado é energia solar, térmica e fotovoltaica, e não tem volta, gente. É a energia do futuro, né? E a gente está junto nessa. Com certeza. Otton, não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final. Bem, eu gostaria de agradecer aí novamente a presença, né? A desejar a todos aí um sítio maravilhoso, que Deus abençoe a todos. E se precisar de soluções em energia solar aí, a gente está à disposição de vocês aí quando precisarem, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigado. Novamente vamos agradecer o engenheiro Otton Lucas Procópio, da Soli Solar, pela excelente palestra aqui no nosso site. Espero que todos tenham gostado, né? E que entrem nas demais palestras aqui do nosso 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação para aproveitar, porque assim como energia solar, com certeza terão outros temas importantíssimos para vocês verem. Sem dúvida. Então, obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.